Deus, como desintegra? Como ele atravessa a parede. Como desintegra? Para atravessar a parede, ele tem que se desintegrar materialmente falando. Como que acontece isso? Eu não entendi. Como acontece isso? Só para entender a pergunta, o médium em si? O encarnado? Encarnado atravessar uma parede. Como o médium atravessa? Você está dizendo ele desdobrado? Não. É a desintegração do corpo. É isso que eu não entendi. Darcy, o que o benfeitor responde é a resposta que nós podemos dar. Ele diz que assim como nós estamos desintegrando a matéria, através do que? Por exemplo, da bomba atômica, em que você desintegra determinados elementos e sai uma grande quantidade de energia, não é isso? Então, assim como nós aprendemos a desintegrar a matéria, nós vamos aprender a reintegrá-la. Entendeu o que eu quero dizer? Quer dizer que nós não sabemos o mecanismo. Nós ainda não sabemos o mecanismo. Porque não é a desintegração de um corpo físico, ele tem toda uma estrutura ligada em tudo isso, não é? Como que isso se dá? Mas, por dar cá aquela palha, os espíritos fazem isso. Quer dizer, no piscar de olhos. Por quê? Porque eles conhecem a tecnologia. É isso que o Aulus diz naquela mensagem. Eu tenho um amigo que ele tem mediunidade de efeitos físicos. E ele saía da casa dele no Ipiranga e ia aparecer no centro de São Paulo. Ele desaparecia da casa dele e aparecia no centro de São Paulo. Até hoje deve acontecer isso com ele. Entende? Agora, se você perguntar como é que desintegra, talvez os físicos, os que construíram a bomba, eles saibam nos explicar como é que consegue desintegrar a matéria. Mas integrá-la de novo, né? E ele aparecer em outro lugar, vai ser comum. Nós vamos aprender a fazer isso, mas nós não temos tecnologia. Isso já foi relatado, inclusive, pelos metapsiquistas, né? Então, se você quiser um livro, um caso de desmaterialização, né? E de um autor metapsiquista, que eu não tenho agora assim de memória, mas que poderá vir, mas é um caso de desmaterialização, em que ele constatou a ausência do médium de efeito físico. Ele não estava mais lá. Entendeu? Agora, como foi que reintegrou? Se a gente não está sabendo nem direito como desmaterializou, você imagina como reintegrou. Mas é um fato, e contra fatos não há argumentos. O que nós podemos dizer é uma ignorância completa, total. Como se dá o fenômeno. Mas ele ocorre. Eu tenho esse amigo meu, que o pai dele disse que no começo, ele sempre foi, ele era jovem quando isso começou a acontecer, o pai ficava desesperado, não sabia onde ele estava. Saía da casa como Mary Poppins, entendeu? Ia aparecer no centro de São Paulo, completamente zonzo e tonto, até se dar conta de onde ele estava, poder chamar o pai para ir buscar. Esse é um fato, né? Agora, o que é descrito nos domínios da mediunidade é um fato, né? O médium atravessou a parede. Para atravessar a parede, ele tem que se desmaterializar. Por outro lado, para ele ser enxergado aonde ele está, ele precisa ter reintegrado a sua matéria.
quem é que faz isso? São espíritos altamente técnicos, sábios e que sabem, evidentemente, lidar com isso. Para nós ainda aqui, no âmbito da matéria, é muito difícil. Nós não temos ideia de como essa tecnologia se faz, mas ela existe. Existe sim. O que, quando o assunto vier à tona, nós não sabemos. Nós temos que admitir que não sabemos. Mas se é um fenômeno, se é um fato, ele tem que ser estudado, né? Nós começamos a estudar o fenômeno de transporte na física hoje, né? Talvez você pudesse dizer alguma coisa sobre isso. Isso mesmo que eu ia mencionar agora. Hoje já começou alguns experimentos de teletransporte em que eles conseguem, digamos que, pegar a informação de uma partícula ou de um átomo em si, né, e dessa informação ela ser reconstruída em outro local. Tá? E isso é o que se chama de... faz parte da base do emaranhamento quântico. Então são experimentos que evidenciam essa possível característica da matéria, que para a gente é muito estranho, mas é uma característica quântica, a possibilidade de eu pegar a informação de uma molécula aqui e reconstruir com a mesma informação uma outra lá, né, de um outro lugar, a quilômetros de distância. Então hoje acredito já está começando um entendimento um pouco sobre isso. Elas conseguem com partículas. Agora, como fazer isso com um organismo complexo, aí envolve uma tecnologia mais apurada para a gente conseguir imitar. Eu vou tentar, assim, no ponto de vista didático, como é possível compreender o mecanismo, não a tecnologia ainda, mas o mecanismo disso. Pensemos assim, estão vendo essa caneta parada na minha mão aqui, todos enxergam ela. Lembrando da dualidade de onda-partícula, que toda a matéria é constituída por partículas que se comportam como onda ou outras condições partículas. E se comporta como onda, ela tem uma frequência, tem uma forma de vibrar. Então imagine, hipoteticamente, essa caneta como uma partícula de um organismo, eventualmente daquele médium, aqui eu enxergo. Tá? Se eu vibrar, se eu oscilar aqui, percebe que ficou um pouco difícil de você enxergar. E se eu vibrar muito mais rápido, fica mais difícil de enxergar. Então, assim, esses níveis de vibração que a matéria tem, ela é palpável para nós. Porque estamos vibrando com a mesma frequência de vibração dessa matéria aqui. Mas, se alterar esta matéria, a frequência de vibração, já sai fora da ressonância dessa parede a ponto de conseguir transportá-la, passar por ela. Tá? Não significa colidir nela. Ela está numa frequência e se o corpo for vibrado em outra, a partir do comando do espírito, que possivelmente esse que estudamos nos domínios, deve ter um poder mental, uma característica, o mesmo exemplo da doutora Marlene, uma mediunidade, algo específico capaz de fazer girar o corpo físico, vibrá-lo molécula a molécula em frequência distinta, a ponto de conseguir atravessar e aí volta para a frequência natural desse plano. Tá? E aí tem muitos outros estudos aí, trazidos por vários autores espirituais, que falam um pouco sobre terceira dimensão, quarta dimensão, quinta, então aí entra por um outro viés. Seria, do ponto de vista mais pedagógico, essa vibração. Mas é curioso, não sabemos a resposta, como a doutora falou. Então, naquela série de televisão, Star Trek, né, nós vimos que o indivíduo está pilotando a nave e depois ele se desloca para outro lugar. Ele não é visto, por exemplo, mais pilotando a nave e é visto num outro lugar, né? Então, mostrando que houve um transporte. A pessoa saiu da onde estava para ir para outro lugar.
Quais os meios que eles fizeram isso, eles não explicam na série. Mas provavelmente aquele que é autor da série, ele já esteve no mundo espiritual, sabe que isso existe, né? Que é da fenomenologia, inclusive mediúnica, mas ele não sabe explicar. Como o André disse, nós estamos engatinhando, né? Mal começando agora para entender o que é. Então, o melhor é sempre responder assim: isso é possível, isso existe, mas não sabemos como é. Deixa eu fazer uma pergunta. Tá ligado? Pra cima ou pra baixo? Já dá ligado. Obrigado. Doutora, é o seguinte, eu penso que todo esse mecanismo de desmaterialização é um processo que entra com muito estudo. Assim, é como a senhora diz, não dá para explicar como é feito isso. Porque nós temos as colônias espirituais, as grandes cidades, prédios, rios, tudo isso para nós aqui na Terra é fluido. A gente só vai entendê-lo quando nós passarmos para lá, né? Agora, esse mecanismo lá dos arquitetos do plano espiritual, eles conhecem então todo esse mecanismo desse processo de desmaterialização. É mais ou menos semelhante ao que eles fazem lá no plano espiritual, que eles criam cidade, criam rios, criam animais, entendeu tudo, né? Nós não podemos confundir, Sebastião, matéria, né? Seja ela aqui na Terra, seja ela no mundo espiritual, com outro tipo de matéria, por exemplo, como a perispirítica, né? Nós temos. Então, as casas são construídas com matéria. Os rios lá são matéria. A vegetação, toda ela, segue uma evolução. O que eu quero explicar para você é o seguinte: para responder a sua pergunta, nós temos que ir na pergunta 100 do Livro dos Espíritos e seguinte. O que é a pergunta 100 e seguinte? É a classificação dos espíritos. Então, você me pergunta, todos os espíritos conhecem essa tecnologia? Eu respondo que não. Por quê? Com base em Kardec, quando ele diz: existem os espíritos sábios. Dentre os espíritos sábios nós temos os benevolentes, que aqueles que usam mais de coração. Tem aqueles que são os sábios, que têm mais conhecimento intelectual. Então eu acredito que físicos, matemáticos, espíritos ligados à área da ciência, provavelmente eles conheçam. Não são todos, mas conhecem. São técnicos do mundo espiritual. Assim como nós vemos que existem técnicos da genética, por exemplo. No capítulo 12 e 13 de Missionários da Luz, nós aprendemos que o nosso corpo é mapeado no mundo espiritual. Nós sabemos quais são os cromossomos que vão entrar na nossa formação, de acordo com o protótipo de corpo que nós vamos escolher. Quem é que cuida da parte genética? São espíritos altamente técnicos, que conhecem muito. Então, respondendo diretamente a sua pergunta, não, nem todos os espíritos sabem dessa tecnologia. Assim como nós podemos atravessar a parede aqui, na matéria, nós podemos atravessar a matéria daquele mundo também, segundo esse mesmo princípio. Mas quem entende disso não é, né,
aqueles que têm uma mediana inteligência, são os que são desenvolvidos. Tá bom, muito obrigado, tá? Já vai me explicar. Tá bom. Já que ninguém vai falar, eu vou fazer o vídeo para falar. Tem que pergunta por escrito, se quiserem, o Leonil tem papel de lápis. Quer fazer um dos pontos marcantes para mim do curso foi quando o nosso irmão André Luiz nos falou sobre a questão da parábola que Jesus não condenava aquela mulher que ia ser lapidada, e falou para nós dos diferentes comprimentos de onda das organizações individuais e por aí. Essa parte, se pudesse repetir para nós, eu acho. Você deu aquele exemplo, você trouxe a parábola da mulher que ia ser apedrejada, e você falou para nós que o mestre sabia, tinha conhecimento de tudo que envolvia cada um daqueles espíritos, que ele podia captar aquelas diferenças de comprimento de onda da organização de cada um, e que através disso é que ele nos deu aquela lição. Obrigado. No capítulo 2, nos domínios da mediunidade, se não me engano, é o psicoscópio. E o psicoscópio é um instrumento utilizado na espiritualidade para poder fotografar, digamos assim, a emanação, digamos, moral, né, seja dos médiuns ou dos desencarnados, né, antes do trabalho. E aí eles conseguem captar, a partir de ondas emitidas pelos médiuns, a moralidade, as intenções, tá, os sentimentos, a forma de pensar, e eles fazem esse exame com o aparelho. Agora, Jesus, ele tinha essa capacidade bem desenvolvida, a ponto de, como exemplo, naquele dia em que a mulher ia ser apedrejada, a mulher adúltera, e os homens prontos para apedrejá-la, ele foi colocado numa posição para dar um veredito na causa, e ele pôde, a exemplo do psicoscópio, examinar que pelas ondas mentais de cada um daqueles homens que estavam prontos para apedrejar, a presença, o registro de faltas com a própria consciência, digamos assim. Não vou me referir a pecado ou culpa, mas falta perante os códigos morais impressos na consciência deles. E ele identificou isso na forma de frequências, e no mecanismo nós estudamos que o espírito irradia ondas longas, que são ondas de sustentação da individualidade. Nós irradiamos as ondas médias, que são ondas de aquisição de experiência, e que irradiamos em processo de reflexão, em atenção, quando estamos atentos, ou numa oração natural. Então, naquele episódio, ele identificando o padrão mental daqueles homens, do vício de apedrejar, pela punição, ele teve uma feliz estratégia de dar um estímulo para que aqueles homens ampliassem a frequência para uma onda média, onde eles puderem, a partir da reflexão. Então ele diz aos homens como estímulo: aquele dentre vós que estiver sem pecado, atire-lhe a primeira pedra. Eles param para olhar para dentro de si. Quando eles olham para dentro de si, eles começam a refletir se seriam dignos de apedrejar, já que eles também cometem falta. No momento do autoexame, da autoanálise, eles deram um salto quântico na emissão, que a vontade passou do foco externo para o interno, e com isso eles tiveram atenção em si, saíram daquela frequência naquele instante, e com a emissão de ondas médias, obviamente que eles tiveram pela história que eles decidiram não condenar, né, foram saindo. Então isso é interessante, que o estímulo do Cristo, a sabedoria de usar essa palavra,
foi muito feliz em fazê-los irradiarem ondas médias. E aí nesse dia, nesse estudo que nós fizemos, é muito interessante, aí, no caso médico, profissional de saúde, professor ou os pais, no momento de falar com alguém, nós podemos dar um estímulo com a palavra, conduzido para que a reação do ser seja dele refletir com ele mesmo. Aí ele irradia outra onda vibratória da própria mente. E com isso, de repente, naquele instante, ele não vai suicidar, não vai cometer o crime. Mas às vezes uma frase que a gente fala pode mudar o percurso de um espírito. Uma frase, como ocorreu com a mulher, nós, conhecendo agora esse mecanismo da nossa mediunidade, podemos fazer como Jesus e estimular ao outro a emitir uma onda superior a partir da reflexão. A terceira onda são as ondas as ondas curtas, perdão, as curtas. As ondas curtas são emitidas em estados, a André Luiz fala assim, estados menos comuns da mente. Menos comuns, porque a gente, na maior parte do dia a dia, a gente está nas ondas mais longas, ou às vezes nas médias, mas em estados menos comuns, como concentrações, apuradas concentrações de força mental, súplicas aflitivas, dores indizíveis, e essa oração, a súplica, né, é onde nós acionamos a vontade numa potência muito forte, a ponto de irradiar essas ondas curtas de imenso poder transformador da nossa vibração. Então é uma onda de cura. Diria, pela interpretação do mecanismo da mediunidade, que as ondas curtas promovem essa cura, essa transformação do nosso estado energético. E aí, nesse caso, nós exemplificamos a mulher hemorroíça, né, que com a fé dela, ela se conectou no Cristo. Porque espíritos de mais alta evolução irradiam os raios super ultra curtos, que a Luiz cita, as legiões angélicas. E ela, com aquele ativo de fé que ela teve, de confiança e vontade, ela irradiou essa onda curta e conseguiu a cura dela mesma. Então, foi esse a importância do exercício das ondas. Só para ilustrar uma outra coisa, que o Evangelho de Jesus, acho que com esse fato, a gente justifica o porquê do Evangelho de Jesus, né? Porque ele nos dá um roteiro de como irradiar essas ondas. A caridade começa no pensamento. Paulo disse, ainda que eu fale a língua dos homens, se não tiver caridade, nada sou. Então ele foi falando, caridade começa na frequência das nossas intenções. Isso faz toda a diferença na nossa vivência prática. Então o ensinamento de Jesus tem esse papel como roteiro do nosso pensamento. Um roteiro para elaborar a mente, elaborar as ondas mentais. Mais alguém? André, no nosso dia a dia, ao experienciar simples de uma mudança de um estado de tensão para alívio, de alívio para expansão, de expansão para flutuação, de flutuação para a perda da experiência de ter um corpo com forma, seria um caminho para se poder entender o experienciar das diferentes camadas vibratórias do nosso corpo? Acredito que sim, como caminho, porque nas ondas curtas nós emitimos essas ondas curtas em momentos de aturadas concentrações de força mental, né? Pode ser que seja uma característica das ondas curtas,
diversos tipos de ondas curtas existem. Algumas delas são emitidas no momento que a gente se concentra e, por exemplo, em estados de meditação, a ciência hoje já mostra, nas neurociências, em estados de meditação, próprias áreas cerebrais são ativadas, outras não, em maior ativação e outras em menor atividade. Isso ocorre, provavelmente sim, no exercício dessa concentração na partícula divina que nós somos. Como Cristo afirmou, vós sois deuses, vós sois a luz do mundo. Esses momentos em que nós conseguimos silenciar a nossa mente, e esse exercício bem dirigido, claro, obviamente, bem dirigido, pode nos dar uma condição de sentir alguns estados, digamos que mais sutis de nós mesmos, porque o nosso perispírito ele tem vários graus de sutilezas até chegar aqui nessa parte mais, digamos, mais densa. Então sentir esses níveis mais sutis da nossa própria alma é um exercício muito importante. Com certeza pode nos auxiliar muito. Eu tenho uma pergunta para fazer para a doutora Marlene. A gente que trabalha na área do envelhecimento, doutora Marlene, algumas dúvidas sempre pairam para nós, né? O que a senhora poderia dizer sobre o processo do envelhecimento e as capacidades mediúnicas que essas pessoas vão desenvolvendo, ou se elas vão perdendo alguma capacidade, e como é que deve ser essa vivência para as pessoas que estão na terceira idade? Por enquanto, Luiz Gustavo, eu creio que nós não estamos conseguindo render, porque não estamos desenvolvendo o envelhecimento sadio. Nós precisamos aprender, desde crianças, a utilizar o pensamento. A educação do futuro será baseada na utilização do pensamento. Como fazê-lo render, como ampliar conhecimento com base no sentimento, e o sentimento mais profundo, que é o amor. Porque nós aprendemos com André Luiz que é o sentimento que dá forma e natureza ao pensamento. Veja bem o que é esse ensinamento. É a base da educação futura. Por quê? Por que que o pensamento, por que que o sentimento, ele está na forma e na base estrutural da natureza do pensamento? Porque, na sua sabedoria, Deus uniu intelecto e sentimento no pensamento. Um depende do outro. Até o presente momento, a ciência não fez essa ligação. De modo que essa revelação de André Luiz, ela é extremamente importante. Porque a educação terá que se basear no refinamento do sentimento. Que à medida que o sentimento for se refinando, a ponto de desenvolvermos o amor, que é o suprassumo, né, da nossa união com Deus, o que vai acontecer? O pensamento vai ganhando frequência maior. Ele vai produzindo mais. A construção vai ser maior. E por que que eu digo isso?
Porque nós vamos ter que ensinar para as nossas crianças que vai depender deste governo do pensamento na infância que vai construir a velhice. O que ocorre até o presente momento é um descuido muito grande nosso com o passar do tempo, porque nós vamos perdendo as nossas raízes intuitivas. Nós não vamos utilizando essas raízes que são fundamentais na mediunidade. É a mediunidade que todos nós possuímos, a intuição. Mas ela não está bem, não está sendo utilizada. Então chega no problema do envelhecimento, nosso organismo vai se deteriorando muito mais do que seria razoável. Inclusive, os nossos velhos, eles são considerados incapazes e se deixam levar por isso. Porque também não houve um preparo para que eles fossem úteis até o final da existência. Acredito, portanto, que nós teremos um trabalho muito grande no futuro de calcar a espiritualidade desde que a gente nasce. De fazer com que a gente se volte para a espiritualidade desde pequenininhos. Por quê? Porque a partir daí o nosso cérebro, ele ganha vida. Porque, segundo Calderaro, no livro No Mundo Maior, o cérebro é, na verdade, a expressão da mente, e que vem da animalidade primitiva para atingir a angelitude. E nós precisamos desse caminho através do cérebro. Ele tem que ser alimentado, ele tem que receber o impulso da mente constantemente para receber vida e poder trabalhar melhor. Então, eu reconheço que vocês geriatras estão encontrando um mundo em convulsão, e dentro desse mundo em convulsão, uma velhice despreparada, completamente despreparada, né? Então, eu vejo assim muita possibilidade no futuro, e talvez seja muito interessante vocês que são geriatras espíritas estarem preparando esse caminho de indicar a educação, como fazer para preparar o indivíduo para envelhecer produzindo e de forma construtiva. Eu estudaria, inclusive, o Alzheimer nessa perspectiva. Será que esses neurônios foram trabalhados? Foram devidamente trabalhados? Será que o sentimento alimentado foi suficiente para reavivar e estar sempre presente nessas células? É lógico que elas envelhecem, e todos nós, como médicos, sabemos que sim, não é? Mas até que pulse a energia vital, existe possibilidade de trabalho, não é? Claro, tem que vem de outras vidas e que se constitui na nossa aprovação de hoje. É inegável isso, né? Mas eu acho que nós podemos trabalhar muito no sentido educacional. A primeira questão é que ele não chegue à velhice julgando um fardo, uma pessoa inapta, uma pessoa que é descartada. Esses pensamentos precisam desaparecer. E a produção tem que ser construtiva até onde der para chegar. E para isso o sentimento é fundamental, na minha opinião, né? E quanto mais amor a pessoa tiver, mais viva será a mensagem para o seu cérebro, para que ele vibre num outro diapasão. E as nossas companhias serão outras.
Desanimaram cedo. Não, 10 minutos falta. Essa daí está no fim, doutora. Para a senhora, então, é importante a gente não pensar em parar, né, doutora? Não pensar... Jamais de la vie. Jamais de la vie. Jamais. Até onde quer a gente vai. Quando o doutor Bezerra me apareceu na Europa, disse assim: nós viremos para a Europa até 2017. Fiquei olhando. Aí ele disse assim: 2018 eu não posso dizer nada. Provavelmente não. O senhor não pode dizer nada? Por quê? Porque depende do livre-arbítrio dos homens. Ele respondeu. Então, não sei o que virá. Mas eu fiquei pensando comigo, o que ele quer de mim? O que é que ele pensa que eu ainda posso fazer? Mas depois eu fui raciocinar e disse, claro, mas se ele pensa que eu posso produzir alguma coisa, eu vou fazer tudo para conduzir minha vida nesse sentido. Se ele está confiando, por que eu não posso confiar? Né? Vou até onde der. Se está todo mundo com vergonha, vamos mandar mais uma, né? Não, doutor. Não, tem que... É para André? Não, é para a senhora. Achei muito interessante. A senhora ensinou para nós sobre o clamor da vida. E quando a senhora falou da mediunidade de efeitos físicos, a senhora falou que a maior experiência era a maternidade. Mas como no contexto a senhora não pôde avançar muito naquele dia, será que a senhora não podia falar um pouquinho mais para nós agora, por favor? Nós costumamos ter a mulher como médium da vida. E ela de fato é. E no processo de gestação, ela está materializando um ser no seu útero. Ou não é uma materialização? Começa com um ser unicelular. E ele caminha perfazendo todas as etapas da nossa evolução no planeta. Peixes, anfíbios, os mamíferos inferiores, depois mamífero superior, que é o homem. E aí estagna e fica, né, materializado o ser. Então, o que nós dissemos é que realmente, nesse sentido, toda mulher é médium da vida e, nesse caso, ela materializa um ser em si mesma, no seu útero. E por isso mesmo, tem chovido perguntas na AM Brasil se as mulheres devem receber espíritos ou dar parto enquanto estão grávidas. E eu digo que não. Ela já está cumprindo a sua tarefa de mediunidade. Se a gente reler Missionários da Luz, nós vamos ver lá o quê? Que os espíritos tomam maior cuidado durante a gestação. Você viu que durante 40 dias a Raquel não podia receber visita, né? A questão é muito séria. E as mulheres não devem dar parto, não devem participar de sessão de desenvolvimento mediúnico. Não podem. Mas quem dá o aval para o que eu estou falando é o próprio Dr. Bezerra de Menezes. Por quê? Numa entrevista através de Chico Xavier, que foi feita essa pergunta, e ele respondeu que não, que a mulher não pode tornar-se, cumprir a sua tarefa mediúnica nesse período. Certo? Então, o ideal maior, quer dizer, a mediunidade maior, ela já está cumprindo, que é materializar um ser dentro dela mesma. Então, e a materialização, ela pode ser perfeitamente acompanhada pelo fato de que, numa materialização de espírito, você vê o ectoplasma saindo do médium
e o espírito aproveitar o ectoplasma e se materializar. É exatamente o que ocorre na gestação. Quer dizer, ali existe muito fluido vital que está sendo aproveitado e o molde mental da mãe tem uma influência enorme, a ponto de quando ela não tem possibilidade de engravidar, ela tem uma gravidez toda feita de feto teratológico, completamente deformado por causa do seu molde mental. Então, a questão da gravidez precisa ser vista com bastante cuidado e proteção, porque é um espírito em formação. Você lembra de alguma aula que ficou alguma coisa para trás para falar da parte da física, da união com o Evangelho? Nós compreendemos. Foram 2 livros bastante pesados. Nos domínios da mediunidade daria para a gente ver outra vez. Imagina mecanismos, né? Não foi fácil não, e não é fácil, né? Mas eu recomendo assim. Agora passar em novos olhos, né? Ler de novo e tentar, num caderninho com apontamentos, colocar aquilo que não ficou muito claro. E quem sabe, no próximo curso, a gente possa trazer à tona os dados mais relevantes que vocês colocaram. Outra coisa é que nós estamos pretendendo começar, né, talvez na segunda quinzena de março, um novo curso. Foi proposto pela diretoria da AME São Paulo. Vocês sabem que o nosso curso ele se dá em associação, né, do GEX, Grupo Espírita, com a AME. E foi proposto medicina e espiritismo para nós estudarmos. O que significaria saúde, né, em última análise, e espiritismo. E aí nós teríamos que ver a constituição do ser humano, né, o perispírito, o que a gente já sabe sobre o funcionamento disso tudo. Se vocês acharem que é interessante, né, nós podemos até encaminhar nesse sentido. Caso tenham outras sugestões a fazer, também estamos recebendo. Isso pode ser feito através do Leonil, através do Gustavo, do André. O Rafa não pôde vir hoje, mas também está aí. E vocês poderão sugerir, se for o caso. Naquela questão do centurião que procurou Jesus para curar um dos seus soldados, ele sabia que Jesus poderia curá-lo à distância, mas ao mesmo tempo ele foi até lá de forma caridosa. Então, estas ondas mentais, que onda que ele utilizou, e se houve no momento que Jesus fazia a cura à distância, se as ondas do centurião contaram junto, né, para aquela cura. Nesse caso, a cura à distância, ela é uma manifestação da caridade operante, daquele que tem essa capacidade. Como Jesus, ele pode ter feito um desdobramento, né, a intercessão para a cura, filha do centurião, ou a possibilidade de Jesus
do pensamento dele emitido, já que ele naturalmente vibrava em ondas de frequência altíssima, e para o pensamento não existe distância, então ele é só direcionar a intenção dele naquela enferma e ela ser ali, digamos que, regenerada. Lembrando que tudo ocorre de acordo com a lei do mérito, do merecimento, a questão do projeto reencarnatório, que é um processo de provação. Mas nesse caso em especial, aí é uma impressão pessoal minha, que porque a partir do centurião a possibilidade, muitas vezes uma enfermidade, uma família, pode ser uma provação não para a pessoa em si que está enferma, muitas vezes é para os pais. Isso o Espiritismo ensina muito para nós, que às vezes é uma experiência, uma prova para os pais, e naquele momento que ele aciona aquela fé, né, que é o que ele necessitava desenvolver a partir da enfermidade do filho, ele, a humildade de ir ao encontro de Jesus, manifesta justamente a submissão aos desígnios do Pai, pedindo ao Cristo, né? E aí eu acredito, desse ponto de vista, que pode ser uma prova para ele, e no caso foi permitido a cura, porque Jesus não teria conseguido realizar a cura se não estivesse de acordo com o desígnio da lei de Deus. Isso foi possível. Isso me fez lembrar também quando Públio Lentulus vai ao encontro de Jesus para solicitar a cura da sua filha enferma. E o que aconteceu? No diálogo entre os dois, Jesus percebe em Públio Lentulus o seu orgulho muito forte a ponto de ter ido escondido falar com o mestre. E o mestre diz a ele que realizaria sim, que ela seria curada. Todo o diálogo é fantástico, trazido no livro há 2000 anos. Acho que é um estudo espetacular, se todos puderem reler. Ele fala muitas coisas ao público e no final afirma que se realizaria a cura, mas não especificamente pela fé dele, mas pela fé da Lívia, que tinha nela a chama do cristianismo primitivo pulsando naquele coração dela, a fé viva. E Lívia, sem saber disso, foi a intermediária da energia do Cristo à menina enferma. Ela serviu de ponte, né? Sem saber, porque a fé dela no Cristo era tão grande, que além do Cristo curar à distância, usou a própria Lívia, sem saber de nada naquele instante, digamos que ao momento que realizaria o ato da cura, ela em oração serviu de ponte para que a intermediação da cura acontecesse, né? Que é a mediunidade de cura, conforme a gente estudou. Então a gente percebe que não há distâncias para o pensamento do bem, não há distância e nem limites, né, nesse processo de cura. O centurião, em resumo, foi essencial. Foi essencial para que acontecesse. É uma cocriação, cocriar. Tá, eu vou ler um trecho aqui, mas dá. Não, eu queria fazer uma pergunta em relação aos pensamentos cristalizados da mente inferior, que são densos e pesados. A intuição e a inspiração são outra frequência. Como que nós podemos, com a intuição e inspiração, ir diluindo os pensamentos da mente inferior mais cristalizados, inclusive voltados no decorrer de toda a infância por educação, digamos, diretiva, né? Se existe essa possibilidade de auxiliar uma diluição com consciência. Sem educação
oração e humildade, não dá. Se a cristalização chegou a um ponto em que a pessoa não atinge nenhum desses estados, ela não vai conseguir. Ela não sai de dentro do casulo. Infelizmente, permanece ali. Como nós vamos ter trabalho de cura agora, eu vou ler rapidinho Mecanismos da Mediunidade, apenas para a gente gravar isso no final agora da nossa revisão. Como se dá o processo de cura? Estabelecido o clima de confiança, qual acontece entre o doente e o médico preferido, cria-se a ligação sutil entre o necessitado e o socorrista. E por semelhante elo de forças ainda imponderáveis no mundo, verte o auxílio da esfera superior, na medida dos créditos de um e de outro. Ao toque da energia emanante do passe, com a supervisão dos benfeitores desencarnados, o próprio enfermo, na pauta da confiança e do merecimento, de que dá testemunho, emite ondas mentais características, assimilando os recursos vitais que recebe, retendo-os na própria constituição físio-psicossomática. Quando André Luiz fala físio-psicossomático, é perispírito. Através das várias funções do sangue. O socorro, quase sempre hesitante a princípio, corporifica-se à medida que o doente lhe confere atenção, porque, centralizando as próprias radiações sobre as províncias celulares de que se serve, lhes regula os movimentos e lhes corrige a atividade.